Em 1961, a Marinha Brasileira se viu à beira de um conflito com a França, que ficou conhecido como a Guerra da Lagosta. O conflito entre as duas nações teve início quando pescadores franceses se interessavam pelos viveiros de lagostas na costa da região nordeste do Brasil. Negociações foram feitas entre esses pescadores e o governo brasileiro, autorizando a vinda de barcos pesqueiros para a costa nordestina para a realização de pesquisas sobre os viveiros. Militares brasileiros foram embarcados nos pesqueiros para garantir que estariam apenas realizando pesquisas, conforme o acordo. Mas logo ficou evidente que a real intenção dos pescadores era a pesca predatória da lagosta. Com essa descoberta, a licença concedida foi revogada em abril de 1961. 7 meses depois, uma nova licença foi concedida, sob a condição que os pescadores iriam operar na plataforma continental, mas em águas internacionais. A pesca da lagosta, porém, ainda não era permitida pelo governo brasileiro, o que não impediu os pesqueiros de praticá-la. Desse conflito surgiu uma discussão científica. A lagosta é um peixe? A França argumentava que sim, pois ela se locomove dando saltos no mar, e portanto não deveria ser considerado um recurso da plataforma continental, permitindo sua pesca fora das águas territoriais do Brasil. Essa argumentação levou à famosa resposta de Paulo de Castro Moreira da Silva, comandante da Marinha do Brasil. Por analogia, se a lagosta é peixe porque se desloca dando saltos, então o canguru é uma ave. Em meio ao conflito diplomático científico, os pesqueiros franceses continuaram a pesca da lagosta, forçando a Marinha Brasileira a agir, com o contratorpedeiro de escolta Babitonga capturando um dos pesqueiros em 14 de junho e outro em 17 de julho de 1962. As tentativas de negociação entre os dois países não foram produtivas, e mais pesqueiros foram enviados em 1963. Em resposta, a Marinha Brasileira colocou em alerta os navios que patrulhavam o litoral nordestino. Eventualmente, o então presidente do Brasil, João Goulart, cedeu à pressão francesa e concedeu aos pesqueiros permissão para realizar a pesca da lagosta, atitude que gerou grande descontentamento do povo nordestino. A reação negativa do público e dos políticos da região forçou Goulart a voltar atrás, quebrando seu acordo com a França. Enfurecido, o presidente francês, Charles de Gaulle, ordenou o envio de um navio de guerra para escoltar os pesqueiros. No dia 11 de fevereiro de 1973, partia de Toulon, França, rumo a Dakar, Senegal, uma força-tarefa liderada pelo porta-aviões Clemenceau, acompanhado pelo cruzador antiaéreo de Gaulle. Os contratorpedeiros da classe T-47 e T-53 Cassard, Tartu e Georges Berry, as fragatas da classe E-52 Le Picard, Le Gascon, Longinieux, Le Bornée e Le Verdun, o navio-tanque La Besse e o aviso Paul Goffani. 10 dias depois, a força-tarefa chegou a Dakar e seguiu para Abidjan, todos exceto o contratorpedeiro Tartu, que seguiu sozinho para a costa brasileira, conforme as ordens de Gaulle. Com uma jornada de 3 dias sendo tudo o que impediu o resto da força-tarefa francesa de se juntar ao Tartu. A ameaça ao território brasileiro era evidente. No mesmo dia, o presidente Goulart, ciente dessa ameaça, reuniu-se com os ministros da Marinha e da Aeronáutica em Brasília. Apesar dos conflitos internos entre as duas forças a respeito da operação de aeronaves no recém-adquirido porta-aviões brasileiros Minas Gerais, oficialmente classificado como navio aeródromo ligeiro, a seriedade da situação levou a deixar de lado suas diferenças e focarem seus esforços na elaboração de um plano para reforçar os militares do Nordeste enviando aviões da FAB e navios da Marinha Brasileira, que se encontravam em bases militares no Rio de Janeiro, assim como pessoal e equipamento. No dia 22 de fevereiro, teve início a mobilização dessas forças. As principais unidades da Marinha do Brasil consideradas para a mobilização foram o porta-aviões Minas Gerais, os cruzadores classe Brooklyn, Barroso e Tamandaré, 4 contratorpedeiros classe Fletcher, 3 contratorpedeiros classe M e 6 classe A, construídos no Brasil na década de 40. 8 contratorpedeiros de escolta classe Cannon, 2 submarinos classe Gator e múltiplas corvetas, navios varredores e caças submarinos. A situação de muitos desses navios era lamentável. Os contratorpedeiros de escolta estavam em sua maior parte tocados ou preparados para serem reparados.
Os contratorpedeiros classe A e M poderiam, em sua maioria, serem utilizados, mas eram navios antigos, com vários problemas de segurança e muito inferiores aos Fletchers, que, por sua vez, eram inferiores aos navios modernos da França. O submarino Humaitá não tinha condições de se mover, e o Riachuelo precisaria ter sua rede de pressão substituída, requerindo ao menos 10 dias para ser colocado em movimento. Pior era o estado dos cruzadores, com o Tamandaré necessitando de reparos que poderiam levar mais de 2 semanas, e o Barroso tendo apenas metade de suas 8 caldeiras operacionais, sendo que o mínimo necessário para o navio se mover eram 3. Além disso, estavam em falta equipamentos de controle de danos, abandono e salvamento, assim como munição para a bateria principal dos cruzadores, enquanto que os contratorpedeiros dispunham de munição suficiente para conflitos curtos, com cerca de 30 minutos de duração. Os navios em melhor estado eram os da classe Fletcher, com exceção do Paraíba, cujas caldeiras estavam em manutenção, o contratorpedeiro classe M Greenhall e o porta-aviões Minas Gerais, que acabaria não tendo uma participação ativa no conflito, mas mesmo esses navios ainda apresentavam alguns problemas menores que atrasaram sua partida. Com os 2 primeiros a zarparem rumo a Recife sendo os contratorpedeiros Paraná e Pernambuco na madrugada de 24 de fevereiro. A movimentação dos navios brasileiros não passou despercebida para a Embaixada dos Estados Unidos, que solicitou uma audiência urgente com o chefe de Estado-Maior da Armada, ou SEMA, onde foi apresentada uma mensagem do embaixador dos Estados Unidos, com ordens diretas do Departamento de Estado exigindo que os contratorpedeiros Paraná e Pernambuco retornassem imediatamente. Esses navios haviam sido emprestados pelos Estados Unidos como parte de acordos feitos com o Brasil, que estaria proibido de utilizá-lo contra qualquer aliado dos Estados Unidos, tal como a França. A resposta do SEMA apontou para tratados feitos pelos Estados Unidos com países sul-americanos que precederam os que haviam feito com a França, e que visavam a defesa mútua entre todos os países das Américas, contra agressores externos, algo que o Brasil havia honrado ao declarar guerra contra o Japão na Segunda Guerra Mundial, após o ataque a Pearl Harbor, e esperava que os Estados Unidos também honrassem nesse conflito com a França, a clara agressora neste caso. Enquanto a situação diplomática se complicava ainda mais, no dia 26 de fevereiro, a FAB havia localizado o contratorpedeiro francês Tartu e começou a vigiá-lo incessantemente. Ocasionalmente, a tripulação do Tartu realizava exercícios de tiro, com o intuito de assustar os aviões brasileiros, que respondiam voando baixo e mostrando suas asas carregadas com foguetes. Na madrugada do dia 28, os contratorpedeiros Pará e Paraná deixaram o porto de Recife rumo à última localização do Tartu, com a missão de vigiá-lo e informar seus movimentos utilizando radares, mas fora do alcance visual. Na manhã do mesmo dia, o Paraná estabeleceu contato com o Tartu por radar, a uma distância de 33 km. A forte neblina impedia a identificação visual. O Paraná se aproximou para 13 km e obteve a confirmação do alvo, D-636 Tartu. Depois disso, se manteve uma escala de patrulha, com um navio mais próximo e outro mais distante, que poderia intervir caso houvesse um conflito. Nos primeiros dias de março, os reforços da Marinha Brasileira começaram a chegar no litoral nordestino. Para o porto de Recife foram enviados o contratorpedeiro Araguari, o cruzador Barroso e o submarino Riachuelo. Para evitar o congestionamento em Recife, o cruzador Tamandaré e os contratorpedeiros Apá, Acre e Marcílio Dias, este último carregando torpedos para armar os Fletchers da Marinha do Brasil, foram enviados provisoriamente para o porto de Salvador. Os contratorpedeiros de escolta Bertioga e Baipendi, assim como outros navios menores, também foram chamados para essa operação, então chamada de Operação Lagosta. Tendo sido enviado sozinho, o Tartu eventualmente teria que deixar o seu posto para ser reabastecido. O navio-tanque La Base não poderia deixar o resto da força-tarefa francesa para ir até o Tartu, então a melhor opção seria substituí-lo por outro navio francês. Em 2 de março ocorreu essa substituição, mas ao invés de substituírem o Tartu por outro contratorpedeiro ou possivelmente o cruzador de Grasse, os franceses optaram pelo navio mais fraco da força-tarefa, o aviso Paul Goffeny. O contratorpedeiro Pará, acompanhado pelos aviões da FAB, manteve o contato visual com Tartu até sua substituição pelo Paul Goffeny.
No dia 7 de março, os contratorpedeiros Acre e Apá receberam a carga de torpedos do Marcílio Dias, em Salvador, e partiram rumo a Recife para entregá-los aos Fletchers, chegando ao seu destino no dia seguinte. Entretanto, esses armamentos se mostraram desnecessários, pois nos dias que se seguiram, os pesqueiros franceses começaram a abandonar o litoral, até que, no dia 10 de março, os últimos deles, acompanhados pelo Paulo Gauffeny, partiram rumo a Dakar. Um ano e 9 meses depois, em 10 de dezembro de 1964, foi oficialmente declarado o fim da Guerra da Lagosta. A atitude determinada da Marinha e Força Aérea do Brasil, apesar dos vários problemas internos que enfrentaram e de estarem se opondo a uma potência naval muito superior, foi admirável. Mas a principal razão do recuo francês foi na verdade econômica, pois os pesqueiros, forçados a ficarem fora da plataforma continental, passaram várias semanas sem pescar nada, resultando em um grande prejuízo. Hoje, restam poucas memórias do conflito que quase ocorreu no litoral nordestino. Na França, podem ser encontrados dois navios-museu: o cruzador antiaéreo Colbert, construído a partir dos projetos de Grasse com características bem similares, e o contratorpedeiro da classe T-47 Maillé-Brézé, irmão do Cassat, navio que fazia parte da força-tarefa francesa. Já no Brasil, foi preservado como navio-museu o contratorpedeiro de escolta Bauru, que fazia parte da frota brasileira durante a Guerra da Lagosta, mas não teve uma participação ativa no conflito. Também houveram tentativas de preservar o irmão do porta-aviões francês Clemenceau, o Foch, que ironicamente havia sido vendido para a Marinha Brasileira no ano 2000. Infelizmente, essas tentativas fracassaram e o navio foi leiloado em 12 de março de 2021 para ser desmontado. Quantas lagostas? Os argumentos quanto à forma de locomoção do crustáceo continuaram por mais alguns anos, mas eventualmente foi concluído que elas não eram peixes, legitimando a posição brasileira na discussão.